por favor, não se distraia. O meu objetivo nessa noite não é te comover. Meu objetivo nessa noite não é te colocar uma injeção de ânimo. Porque o objetivo de Deus nesses dias é alinhar nosso coração com aquilo que Ele está fazendo. Eu vou pedir para que você nessa noite, por favor, conserve a alegria dentro do seu coração. Porque quando o Pai nos ensina, o nosso coração precisa se alegrar com aquilo que Ele está nos ensinando. Porque se Ele está nos ensinando é porque Ele quer nos levar para um nível maior. É porque Ele quer alinhar o nosso coração com aquilo que Ele tem feito e com aquilo que Ele vai fazer nesses dias. Com o propósito que Ele tem estabelecido para esses dias. E sabe, irmãos, o ser humano ele é terrível em algumas coisas. Principalmente quando se tratam de datas que são simbólicas. Parece que nessas datas nós ganhamos algumas coisas, quando na verdade nós deveríamos perder. Parece que nós pegamos algumas coisas, quando na verdade nós deveríamos deixar. E sabe, irmãos, hoje no nosso calendário é uma data que aquilo que nós acreditamos não deveria caber dentro de nós. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que nós estamos fazendo de diferente em um dia como esse? O que nós estamos fazendo de diferente como igreja, como sacerdotes, como portadores de uma verdade absoluta para esses dias? Será que essa data é apenas um simbolismo daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós lemos nas Escrituras? Ou será que isso para nós é uma verdade absoluta? E nós acreditamos que isso aconteceu de fato e de verdade? E sabe o que é pior com isso, queridos? A partir do momento que nós adquirimos essa verdade em nosso coração, a minha pergunta é: o que nós fazemos com isso? O que nós fazemos quando nós ouvimos alguém dizendo: Ele reina, Ele vive, Ele não morreu? Ou melhor, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. O que nós fazemos quando nós ouvimos alguém dizendo: tira, sai a casa de luto, entra a casa de alegria, porque o Senhor reina? O que nós fazemos com isso? O que nós fazemos com isso quando nós nos deparamos com uma verdade que está lá em Lucas 22? Que mostra que o nosso mestre estava se reunindo com seus discípulos para celebrar uma última ceia, antes que ele cumprisse o propósito que foi designado a ele. Verdades duras foram ditas naquele dia. Verdades duras foram ditas naquela mesa. Mas foram ditas verdades que eram duras, mas eram necessárias para o cumprimento de algo. E aí quando nós ouvimos verdades duras nesses dias, nós dizemos: isso não é para mim. Isso é para o meu irmãozinho que não está aqui hoje, deveria estar aqui ouvindo. Quando nós ouvimos essas verdades duras, nós dizemos: não, no meu coração está alinhado com aquilo que Deus tem. E em dias como esses, em que nós deveríamos nos esconder no nosso quarto, e deveríamos dizer para o Senhor: Pai, o que o Senhor quer cumprir nesses dias? Um novo ciclo se inicia, e o que o Senhor quer cumprir nesses dias através da minha vida? Sabe, queridos, nós já vamos entrar naquilo que eu quero trazer nessa noite. Mas na semana que vem nós vamos participar de algo aqui, em que por muito tempo nós chamamos de santo, santo, santo. Muitos de nós conhecemos como a Santa Ceia do Senhor. Mas a minha pergunta nessa noite é: será que nós entendemos o significado disso? Será que nós entendemos o que nós estamos fazendo quando nós saímos do nosso banco, viemos até aqui à frente, pegamos um pedaço de pão,
e pegamos um cálice de vinho, será que nós entendemos quando nós saímos do nosso banco, viemos até aqui à frente, pegamos o corpo de Cristo e o sangue dele, e participamos desse momento que para nós deveria ser memorável? Eu não entendi por que vocês estão tão quietos. Ele continua vivo, querido. Ele continua reinando no teu meio. Ele continua dentro de você, mais vivo do que você imagina. Aquilo que eu disse agora há pouco, eu quero que você continue fazendo. Olhe para dentro de você, porque Ele está aí. Se você não tem sentido Ele nesses dias, olhe para dentro de você, porque Ele está escondido aí. É sua responsabilidade manifestá-lo para fora. Nós estamos assim, queridos. Nós estamos emotivos. Somos motivados com uma canção, mas ficamos desmotivados quando o discurso é muito duro. Somos motivados com uma canção que mexe com a nossa alma, mas ficamos desmotivados quando ouvimos que Ele vive e reina para sempre. Damos mais valor a uma canção do que damos valor àquilo que Ele fez e àquilo que Ele continua fazendo para esses dias. Damos mais valor para o sentimento da nossa alma do que para aquele sacrifício que Ele fez naquele dia. A minha pergunta para você nessa noite é: por que você está cansado nesses dias? Por que você anda desanimado nesses dias? Por que você parou no caminho? Porque Ele nunca fez isso. E talvez você diga para mim: não, mas Ele era o Filho de Deus. Talvez você diga: não, Ele tinha superpoderes. Não, o nosso herói era homem como nós. O nosso herói não era um homem que vinha se esconder atrás de uma armadura. Era um homem que se escondia atrás de uma armadura celestial. Era um homem que aquilo que o protegia era a própria palavra que ele estava carregado, encarnado nele. Mas eu te pergunto nessa noite: como nós estamos nos defendendo nesses dias? Como nós estamos nos preparando para a Páscoa? Como que nós estamos nos preparando para a ceia do Senhor? Como nós estamos nos preparando para aquilo que Ele está construindo nos dias de hoje? Temos saído do nosso quarto depois de 2 horas de uma oração que não sai daquele ambiente. Temos pego o nosso escudo físico e temos vindo para uma batalha que não é contra o sangue nem contra a carne. É exatamente por isso que os nossos sentimentos têm sofrido ataques nesses dias. É exatamente por isso que nós temos sido uma igreja desanimada, conformada, iludida com algumas coisas que o mundo tem nos preparado para nós. É exatamente por isso que alguns discursos nos levam para caminhos que nós não deveríamos ir. É exatamente por isso que nós escutamos algumas pessoas nesses dias que não são relevantes para esse tempo, que têm liberado palavras que não são pontuais para essa geração, e temos nos corrompido com aquilo que ouvimos. Ou pior, é exatamente por isso que ouvimos uma palavra que é pontual para essa geração, ouvimos uma palavra que vem do trono de Deus, ouvimos uma revelação que é genuína para esse tempo, e não fazemos nada em cima dela. Irmão, eu não sei você, mas o papai está aqui. Nós precisamos aprender a cultuar Deus como Ele merece. Nós precisamos aprender a celebrar a Páscoa nesses dias. Sabe o que a nossa casa precisa nesses dias, irmãos? Resgatar conceitos antigos, resgatar valores que se perderam nesses dias. Sabe o que nós precisamos resgatar nesses dias, irmãos? Precisamos resgatar nesses dias amor pela lei do Senhor. Precisamos resgatar nesses dias amor por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele tem construído.
Não adianta eu vir aqui e explicar para você um conceito teológico do dia da Páscoa, se nós não entendemos princípios que são elementares da palavra. Não adianta nós se tornarmos uma casa que entende tudo teologicamente, mas que não entende nada de prática. Não adianta nós sermos conhecedores da lei se nós não praticamos ela. E sabe o que é pior, queridos? Não adianta nós sermos conhecedores da lei se nós não temos amor por ela. Sabe o que eu vejo nas palavras de Jesus naquele dia? Eu vejo palavras de um homem que amava tudo aquilo que liberava. Eu vejo palavras de um homem que estava entendendo tudo que o Pai estava fazendo. Eu vejo palavras de um homem que estava sentado à mesa com outros, que sabia que eles eram pecadores, que sabia que eles iriam o trair, mas mesmo assim estava disposto a morrer por um povo. Nós participamos da ceia, nós viemos para um culto de ceia, preocupados que o culto vai ser maior, porque nós temos a ceia naquele dia. A minha pergunta para você nessa noite: será que nós estamos preocupados com aquilo que o papai está fazendo nesses dias? Eu não entendi o porquê que vocês estão em silêncio, queridos. Ele continua reinando para todos sempre. Ele continua vivo dentro de você. Ele continua digno do seu glorificar. Ele continua digno da sua adoração. Ele continua digno da sua boca abrir e da sua boca engrandecer aquilo que Ele é. A ordem do culto nessa noite é você glorificá-lo como você nunca fez antes. A ordem do culto nessa noite é você exaltá-lo como você nunca o exaltou antes. A ordem, a decência desse culto nessa noite é você entender e se preparar para aquilo que nós vamos fazer na semana que vem. A ordem do culto nessa noite é você entender que Ele morreu, mas Ele ressuscitou para que você tivesse vida. Então para de ser morto espiritual, querido. Para de ser morto na cadeira, porque Ele morreu para que você tivesse vida. Vamos a um lugar. Vamos a um lugar, vamos. Vamos encontrar um lugar onde o orgulho não nos corrompa. Vamos encontrar um lugar onde a sabedoria do homem não nos tire do propósito. Vamos encontrar um lugar onde a sabedoria de Deus continue sendo necessária. Que tipo de lenha você trouxe para o altar nessa noite, querido? Que tipo de lenha você trouxe para queimar no altar nessa noite? Que tipo de lenha você trouxe no altar para queimar nessa noite? Que tipo de lenha você trouxe no altar para queimar nessa noite? Shoki yamalamalama seki yavalavala. Shokatama sakatalamanara masiki yavalas.
Saia desse lugar que você precisa de uma canção para liberar algo, querido. Saia desse lugar que você precisa da letra de alguma coisa para liberar algo para Ele. Escute. Em noites de festa, para que haja festa é necessário arrependimento. Para que a alegria venha é necessário que haja choro. Para que a alegria venha é necessário que haja choro. Para que nós entendamos o motivo da festa, nós precisamos nos arrepender primeiro. Nós só vamos entender que o Senhor reina e vive para todo sempre se nós entendermos que há algo dentro de nós que nós precisamos nos arrepender nesses dias. Se nós entendermos que o nosso coração está corrompido e nós precisamos corrigir algumas coisas nesse tempo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 22. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Lucas 22, no versículo 7 diz assim: chegou o dia dos pães sem fermento. Em algumas versões diz pães ázimos, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Ele lhes respondeu: quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um pote, em algumas versões diz um cântaro de água. Segui-o até em casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde está o aposento em que comereis a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada, fazei aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo que Jesus lhes havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se a Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse: tomai e reparti entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E pegou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente pegou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. A mão do que me trai, porém, está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Tu és lindo, Jesus. Tu és perfeito em tudo, papai. Tu és perfeito em todas as coisas, Senhor. Tu és perfeito em tudo aquilo que o Senhor põe a sua mão. Que nessa noite o Senhor alinhe o nosso coração com aquilo que o Senhor tem feito com perfeição. Que haja zelo naquilo que nós estamos fazendo, Senhor.
que haja cuidado da forma que nós estamos entendendo as coisas nesses dias. Que nós venhamos a nos deparar com as demandas dos dias atuais, mas que são demandas que estão impregnadas na Tua palavra. Ah, Jesus. Essa última ceia teve nome de Páscoa. A Páscoa no Velho Testamento era uma comemoração, era uma festa, porque o povo hebreu tinha sido liberto do Egito. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos como um momento triste, né? Um momento que Jesus está se despedindo, mas na verdade, no Espírito Ele não estava se despedindo. Era um momento de novo que Jesus estava comemorando mais uma vez. Estava comemorando mais um momento de liberdade, mais um momento histórico na palavra de Deus de que o povo iria ser liberto. Um povo corrompido pelo pecado, um povo corrompido pelas liturgias daqueles dias, um povo corrompido pelas doutrinas impostas naqueles dias. Mas Jesus, através dessa atitude, muda tudo isso. E se Jesus fez isso com tanta alegria, se Jesus faz esse momento entendendo tudo o que o Pai estava fazendo, queridos, Jesus não tinha um espírito de adivinhação e adivinhou que alguém iria o trair. Quando nós ouvimos aquela frase de que um filho sabe exatamente aquilo que o pai está fazendo, isso que Jesus estava dizendo era entendendo exatamente aquilo que o pai havia de fazer. E quando eu olho para essa mesa, eu pergunto para você nessa noite, por que nós escolhemos com quem nós estamos ceando? Se Jesus se sentou à mesa com um cara que o entregou para a morte, por que nós estamos escolhendo com quem nós estamos ceando nesses dias? Nós nunca vamos entender o significado da ceia, irmãos. Nós nunca vamos entender o significado daquilo que Cristo quis fazer nesse dia, se nós não estivermos dispostos a olhar como Ele olha, se nós não estivermos dispostos a entender esse momento como Ele entendeu. Eu te pergunto, havia uma diferença entre o Velho Testamento e o Novo nessa passagem? Não havia. Haviam semelhanças reais. Havia uma festa tradicional que comemorava a liberação de um povo, e havia uma mesa preparada para que aqueles que estavam à mesa entendessem que iria haver uma nova liberalidade, iria haver uma atitude do mestre, para que houvesse uma liberação para sempre, para que a separação acabasse. E eu te pergunto nessa noite, por que nós viemos para a ceia? Com o coração pesado, sendo que esse mesmo contexto é um contexto de liberdade. Por que nós comemoramos um luto ao invés de comemorar a ressurreição e a vida?
Por que a nossa face demonstra tristeza e luto, quando a nossa face deveria demonstrar alegria e liberdade? Por que estás cansado, ó minha alma? Por que estás aflito de espírito? Por que anda cansado e sobrecarregado? Por que você anda desanimado, se naquele dia ele sentou naquela mesa e, sabendo de tudo que iria acontecer, se entregou para que tudo se cumprisse? Eu te pergunto, será que no Espírito não houve festa? Será que no Espírito não tinha algo regozijante? Não te comove perceber que o Mestre morre e Ele ressuscita? Não te comove saber que o teu super-herói não morreu? Não te comove saber que o teu super-herói não perdeu a guerra? Não te comove saber que o teu super-herói sentou com traidores? E mesmo assim não desistiu de cumprir a missão? Então a minha pergunta nessa noite é: por que você está desistindo? Por que parou pelo caminho? Por que está olhando para trás, quando na verdade deveria olhar adiante? Porque Ele está diante de ti. Por que anda por aí abatido? Por que anda por aí abatido? Sabe o que nós deveríamos preparar, queridos, para a semana que vem? Uma grande festa. Nós deveríamos preparar para a semana que vem uma grande festa, porque o significado de ceia do Senhor é festa. O significado de Páscoa é festa. O problema é que nós perdemos isso nesses dias. O problema é que nós perdemos essa tradição, colocamos outras no seu lugar, colocamos outras tradições em nosso meio e perdemos aquelas que são reais. Perdemos a alegria de entender que o nosso Mestre viveu e vive para todo sempre. Perdemos a alegria de saber como cultuar o Senhor como Ele merece. E eu não estou falando de ser pentecostal ou não, eu estou falando de alegria. Não me importa se você é pentecostal ou se você não é. Não importa se você é mimadinho ou não. O que importa é se há alegria, porque você entendeu que Ele vive e reina para todo sempre. É isso que importa. Não importa se você lê a Torá, não importa se você lê a Bíblia todo dia ou não, não importa se você entra no seu quarto, canta 3 canções para que Ele venha, não importa se você vem aqui e devolve o seu dízimo e a sua oferta por obrigação ou não, o que importa é se você entendeu o que Ele fez naquele dia. O que importa é se você está dando o devido valor que Ele merece. Ah, irmão, chega de balela em nosso meio, querido. Chega de palavra contraditória, confundida. Chega de ensinamentos contraditórios e dúvidas em nosso meio. Existe uma só verdade e ela é absoluta. A única verdade que existe foi aquela que Ele disse. E se nós ainda nos confundimos, é porque nós não meditamos na sua lei dia e noite. E se meditamos, não temos amor naquilo que meditamos. Se meditamos, não fazemos isso com prazer, fazemos isso com obrigação. Chega de estratégia que não funciona em nosso meio. Sabe, irmãos, Deus tem vindo nesses dias para dar um basta em todas as coisas. Porque se nós dizemos por aí que nós somos uma geração que entendeu o propósito, nós precisamos ser uma geração que vai dar um basta em muitas coisas. Precisamos ser uma geração que tem amor pelo Senhor.
Precisamos de ser uma geração que não olha para o seu irmão buscando uma perfeição, mas olha para o seu irmão buscando o amor de Deus que há nele. Precisamos ser uma geração que olha para o seu próximo com amor, olha para o seu semelhante com amor. Precisamos ser uma geração que vai sentar na mesa e vai denunciar coisas que vão servir para o cumprimento de um propósito. Não podemos mais ser uma geração que vai denunciar algumas coisas para expor alguém. Precisamos ser homens, pastores que me ouvem aqui nessa noite. Nós precisamos ser homens que vão sentar à mesa e que não vão expor o seu próximo, mas vão denunciar verdades que vão fazer com que o propósito se cumpra nesses dias. Porque foi isso que Cristo fez naquele dia. Jesus não expôs Judas, Jesus denunciou uma verdade. A minha pergunta é: se nós entendemos a Páscoa, por que fazemos diferente? Você quer festejar, irmão? Se ajoelha e chora. Sabe por que nós somos a geração que menos ora nesses dias? Porque nós temos sido a geração que menos se arrepende. Somos uma geração que olha para Lucas 22 apenas como um simbolismo. Desculpa com o que eu vou dizer, queridos, mas somos uma geração que olha para Lucas 22 duvidando se aquilo aconteceu ou não. Não vá para o seu quarto, querido, querendo entender se Deus existe ou não. Mas se o motivo de você ir para o seu quarto é querendo saber se Ele existe ou não, vai com um sentimento verdadeiro, porque Ele vai se apresentar para você. Jesus morreu naquela cruz, amém? Amém, irmão? Mas Ele vive e reina para todo sempre. Eu não sei o porquê a glória acabou do meio da igreja. Quando nós olhamos para essas datas históricas, que são históricas para nós deveríamos olhar para isso com um olhar de profecia e realidade. Nós deveríamos olhar para esses acontecimentos como um sinal de profecia e cumprimento. Irmãos, a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus continua sendo essa: profecia e cumprimento. Profecia e cumprimento. Ele vai vir, Ele veio. Então abra comigo a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31. Do versículo 31 em diante diz assim: vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para tirar da terra do Egito, porque eles invadiram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Esta, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados.
Aqui nesse texto você vê uma profecia. Mas quando você olha para Lucas 22, você vê o primeiro sinal do cumprimento de uma realidade. Então por que não existe mais crença no nosso coração, irmãos? Todos os sinais que estão descritos na palavra nós conseguimos observar nesses dias. Todos os fatos históricos denunciam que o Mestre está vindo. E aí eu te pergunto nessa noite, por que nós levamos esses dados históricos de uma forma tão irrelevante? Por que festas como essas não são levadas a sério? Por que a ceia continua sendo apenas mais um ato religioso que nós saímos do nosso lugar, participamos do pão e do vinho de qualquer forma? E eu não estou falando em examinar o homem a si mesmo, eu nem vou entrar nesse mérito. Eu estou falando em fazer isso com entendimento. Eu estou falando em fazer isso dando a honra que ele merece. Eu estou falando em fazer isso dando a devida honra que ele merece. Eu estou falando em se reunir aqui num culto de domingo à noite e dar a devida honra que ele merece. Eu estou falando em se reunir aqui num culto de domingo à noite e entender aquilo que ele fez naquele dia. Entender a forma que ele se entregou naquele dia, entender a mensagem que estava encarnada nele naquele dia, entender o simbolismo daquilo para esses dias. Porque aquilo naquele tempo tem um significado exato para nós. Abra comigo Mateus capítulo 24. Mateus 24, do versículo 29 em diante, diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos com um som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Estava aqui uma profecia dita pela boca do nosso mestre. A minha pergunta para você nessa noite é: o que estamos aguardando? Porque saímos da nossa casa atrás de mais uma revelação, sendo que a revelação já foi dada. Porque saímos atrás de mais uma palavra para nos movimentar, se a palavra já foi dada. Porque saímos atrás de mais uma sentença, se a sentença já foi liberada para esses dias. Quem já perdeu seu pai aqui? E se você ouvisse que seu pai virá? Você não sente saudade do seu Senhor, querido?
você não sente saudade do seu mestre. O que nós temos feito para matar essa saudade, irmão? Sabe aonde nós matamos essa saudade? Na mesa da ceia do Senhor. Sabe aonde nós confessamos que nós cremos em tudo aquilo que Ele disse? Quando nós participamos da ceia do Senhor, entendendo tudo aquilo que Ele tem para fazer nesses dias. Sabe quando nós denunciamos que nós acreditamos em tudo o que Ele passou? Nós denunciamos que nós acreditamos tudo aquilo que Ele passou, quando nós sentamos com aqueles que nos traem, dispostos a amá-los incondicionalmente, inclusive dando a nossa vida por eles. Sabe quando nós denunciamos uma verdade absoluta? Quando nós tomamos a nossa cruz, negamos a nós mesmos e seguimos a Ele. Sabe quando que nós entendemos o significado do mestre naquele dia? Quando nós estamos dispostos a renunciar a todas as coisas que nós gostamos, para viver aquilo que Ele tem para nós. Querido, se Deus chegar para você nessa noite e disser para você que você precisa ir para um país aonde não se prega a palavra de Deus como uma verdade absoluta, e se Deus disser para você, morra por isso, qual vai ser a sua reação? Mas eu estou indo em um extremo, queridos. Deus tem falado para nós isso todos os dias. Deus tem falado para nós isso todos os dias. Morra para a sua falta de tempo. Morra para o seu cansaço. Morra para o seu desânimo. Morra para os seus desejos para esses dias. Você vai passar por tribulações e perseguições. Pessoas vão te trair. Pessoas vão cuspir na sua cara, talvez não seja no sentido literal. Talvez pessoas te entreguem à morte todo dia. Mas não olhe para trás, querido. Existe uma missão maior que Ele te entregou. Existe uma bandeira que você precisa carregar. Existe um escudo que Ele colocou dentro de você que não é visível. Ainda que pareça para a morte, é para a vida. Ainda que pareça para a morte, é para a vida. Talvez você vai se sentar em mesas nesses dias, e talvez você vai olhar para essas mesas, e talvez o significado delas na sua cabeça vai ser para a morte, mas Deus está te dizendo nessa noite, se senta, porque o fato de você sentar nessa mesa, vai ser para que haja vida através de você. Essa responsabilidade não é apenas de pastores, irmãos. Essa responsabilidade é de todos nós. É nossa missão nos sentarmos à mesa nesses dias e liberarmos vida. É nossa responsabilidade nos assentarmos em alguns banquetes nesses dias e proclamarmos a verdade do Senhor. É nossa responsabilidade entrar em lugares onde não é qualquer um que entra. É nossa responsabilidade entrar em lugares que estão atribulados e transformar em casa de festa. É nossa responsabilidade entrar em uma casa aonde era uma casa de luto há algumas horas atrás e transformá-la em casa de alegria. Essa é a nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade exalar o aroma de Cristo nesses dias. É nossa responsabilidade participarmos da ceia do Senhor e sair daqui com o nosso corpo cheirando o sangue dele. Se você nunca derrubou vinho, você derrube um dia para você ver o que acontece. É nossa responsabilidade participarmos da ceia do Senhor com esse contexto, com o objetivo de sairmos dali exalando aquilo que Cristo é. Não venha mais para uma reunião de domingo à noite querendo ouvir mais uma canção bonita ou querendo ouvir mais uma bela pregação. Queira vir para um culto de domingo à noite querendo sair daqui exalando o perfume do bom Cristo. Queira vir para esse lugar exalando o cheiro dele.
Sabe o que vai mudar uma geração nesses dias, queridos? O que vai mudar a geração nesses dias é aquilo que nós estamos exalando. O que vai tocar uma geração nesses dias é o nosso bom perfume. Não é o perfume francês que você paga caro para ter na sua prateleira. É, Jesus, nos ajuda aqui, papai. Nos ajuda aqui, Senhor. Ele vive, Ele reina. O leão continua rugindo. O nosso herói não morreu numa cruz e ficou lá. O nosso herói não se limitou a ficar dentro de um sepulcro. O nosso herói quebrou tradições. O nosso herói revolucionou conceitos, mas nunca corrompeu a lei. O nosso herói revolucionou conceitos, mas nunca desprezou a lei. Nós somos tão revolucionários que deixamos a lei de lado. Somos tão revolucionários que deixamos aquilo de lado, aquilo que o Senhor nos ensinou. Ah, querido, meu desejo nessa noite é que você venha para o culto de domingo que vem e participe de uma ceia memorável a Ele. Porque é isso que Ele nos ensina, fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim significa que precisa ser memorável. Mas por que fazer domingo que vem se nós podemos fazer hoje? Se assente à mesa do rei. Você não precisa de uma mesa física, se assente à mesa do rei. Se assente à mesa do rei e coma. Coma, porque nessa noite está liberado. Coma, coma. Coma. Coma até que Ele venha, coma. Beba, beba desse vinho e se embriague, beba. Beba até que Ele venha. Faça isso de forma memorável. Coma e beba. Coma, beba. Coma e beba. Coma e beba. A mesa do Senhor está posta. Coma e beba. Coma e beba, porque quando você comer e beber, o Senhor vai quebrar grilhões e ataduras que estão em você. Coma e beba, porque Ele vai quebrar grilhões nessa noite, correntes serão quebradas. Coma e beba, porque quando você comer do pão e beber do sangue, virará uma chave dentro de você. Coma. Aquilo que nós fizemos no início, faça de novo. Olhe para dentro de você. O Cristo está dentro de você. As características que você precisa para esses dias estão dentro de você.
As atitudes que você espera de uma casa de oração estão dentro de você. Você só precisa jogar para fora. A igreja perfeita que você busca está dentro de você. Jogue para fora. A santidade que você busca nos outros está dentro de você. Olhe para dentro de você e jogue para fora. Vamos! Jogue para fora. Existe um profeta escondido aí, existe um mestre escondido aí, existe um pastor escondido aí, existe um evangelista escondido aí, existe um apóstolo escondido aí. Jogue para fora. Existe um pai de família bem sucedido escondido aí, jogue para fora. Existe um homem com as finanças alinhadas, joga para fora. Existe um homem que abandonou o pecado e tem prazer na lei do Senhor, joga para fora. Esse é o significado de Páscoa. Páscoa é ativação, Páscoa é arrependimento, Páscoa é choro, lamento e pranto, para que venha alegria. Páscoa é um lugar de passagem do pecado para a vida. O significado de Páscoa é o significado de se libertar do pecado e ir para um lugar de liberdade no Senhor. Esse é o significado de Páscoa. Nós precisamos ser homens que estejam dispostos a se converter todos os dias. Precisamos ser homens que estão dispostos a se converter todos os dias. Precisamos de sacerdotes, precisamos ser sacerdotes que estão dispostos a amar sua esposa como Cristo amou a igreja todo dia. Precisamos ser homens que sejam dispostos a ensinar como Cristo ensinava todos os dias. É assim que nós precisamos nos comportar. Precisamos ser homens que revolucionam uma geração, mas que não desprezam a lei do Senhor. Precisamos ser homens que revolucionam conceitos, mas não deixam de lado os conceitos do Senhor. Aleluia! Se coloque de pé, querido. Pelo amor de Deus, se coloque de pé.